tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e, naturalmente, desejo um bom ano 2024. Começaria por procurar responder a algumas questões que aqui foram levantadas pela oposição e começava exatamente pela Sra. Vereadora Regina Bento e para tentar esclarecer a questão dos 22 autocarros. Os 22 autocarros foram sendo anunciados sempre com a preocupação, naturalmente, o cumprimento do financiamento pós-EUR, que terminava no final deste ano. Portanto, era absolutamente essencial conseguirmos recebê-los a tempo de conseguirmos concretizar e, de certa forma, ir buscar esse mesmo financiamento. E foi isso que aconteceu. Portanto, havia dois lotes, o lote dos mini-autocarros, 12 mini-autocarros, foram recepcionados no SNTUC a meio, sensivelmente, do mês de novembro. Mas, como sabe, a Sra. Vereadora, ou se não sabe, deveria saber, mas estou convicta que sabe, não é chegarem e porem-se ao serviço. É preciso não só instalar o sistema de bilhética, mas também é necessário um conjunto de autorizações, nomeadamente por parte do IMT, desde logo o registro de matrícula e, a posteriori, o certificado de circulação. E o certificado de circulação normalmente leva meses. E foi isso que esteve em causa, sim, principalmente num final de ano, num final do programa de financiamento pós-EUR, que não era só Coimbra, havia várias cidades e várias áreas metropolitanas que tinham financiamento atribuído e, portanto, havia uma grande concentração de serviços por parte dentro do IMT e que atrasaram, de certa forma, a emissão destes mesmos certificados. E, portanto, nós fomos anunciando para acalmar as pessoas de que os autocarros já cá estavam. Efetivamente, os 12 mini-autocarros estão disponíveis, estão visíveis na parada do SNTUC, a aguardar. Neste momento, posso garantir, recebemos no dia, foi em 20 e tais, entre o Ano Novo entre o Natal e o Ano Novo, recebemos os certificados de circulação dos 12 mais 10 autocarros standard. Falando agora do lote 1, que é os 10 autocarros standard, também já estão em Portugal, eu tinha dito isso, não estão em Coimbra, estão em Portugal, em Sernás-Monjardim, que é a sede da empresa fornecedora, que é a Carbus, e que não tinham ainda vindo para Coimbra porque não tinham o certificado de circulação. E, portanto, foi essa a razão. Neste momento já têm o certificado de circulação. E estava a ser feita a pré-instalação para a instalação de bilhética, que ficava a cargo do próprio fornecedor. Portanto, espero ter esclarecido em definitivo. Quando dissemos já cá estão em Portugal, porque sem o qual não podíamos fazer a recepção. A recepção foi feita em Sernás-Monjardim, destes 10, os outros 12 foi diretamente no SNTUC, os 10 foi feito em Sernás-Monjardim, para dessa maneira podermos imediatamente acionar o financiamento, que era o grande objetivo, e dessa forma salvar efetivamente a fonte de financiamento. Portanto, espero ter sido clara, não estão ainda em andamento neste momento, simplesmente por causa do sistema de bilhética. Quer nuns, quer noutros. De acordo com informações diretas dos técnicos responsáveis, disseram-nos que é uma questão de dias, portanto, eu espero, dentro de uma semana, no máximo, estarmos a ver os mini-autocarros esses provavelmente demoram um bocadinho mais, mas os mini-autocarros não há razão para não entrarem desde já ao serviço, aliás, estão a ser absolutamente essenciais. No que respeita à alta velocidade, vou deixar para o Sr. Presidente responder, mas gostaria apenas de relembrar, até porque é público, saiu a dia, e a declaração de impacto ambiental é bem clara de que o município de Coimbra foi o único, aliás, a emitir parecer favorável. Portanto, ninguém nos pode acusar de estarmos aqui contra ou a tentar obstaculizar o projeto de alta velocidade. Fomos bem claros, somos perfeitamente a favor e demos parecer favorável, ao contrário do que aconteceu com alguns presentes junta, nomeadamente do PS, como é do conhecimento também público. O Sr. Presidente da União de Freguesias de São Martinho e Ribeira de Frades, pelo contrário, foi contra e continua a ser contra o projeto. Aliás, fez questão de afirmar a sua posição, mesmo em plena Assembleia Municipal. Portanto, não é este Executivo que está contra o projeto, pelo contrário, reitero as suas palavras, é absolutamente essencial o desenvolvimento de Coimbra e, inclusive, de que a paragem seja em plena Estação B. A nossa grande preocupação, portanto, o nosso parecer foi favorável, mas muito condicionado à exigência, e isso é efetivamente uma exigência, temos sido bem claros com as infraestruturas de Portugal e com o próprio Governo, exigências dos direitos e garantias que têm que estar devidamente salvaguardadas por parte dos municípios, nomeadamente por parte dos lesados em termos de expropriações. Essa tem sido a nossa preocupação, daí temos constituído o Gabinete de Apoio ao município para apoiar estas pessoas diretamente e temos estado a fazê-lo.
No que respeita à organização do trânsito, agora para o Sr. Vereador Hernani Caniço, obras sem organização, trânsito desregulado, eu de facto, este tipo de, já sabem que eu reajo sempre mal a este tipo de comentários generalistas que parece que dizem muito, mas não dizem nada. Essa aqui é a verdade. No dia em que me vier aqui dizer está isto a correr mal e era possível fazer melhor daquela maneira, eu sou a primeira a tirar o chapéu, a agradecer e a corrigir as situações. Enquanto continuarem com estas frases generalistas, que de facto, vai-me desculpar, mas não contribuem para nada, porque é muito fácil dizer mal quando não somos capazes de fazer melhor. Eu acho que é o caso que está aqui. Da mesma maneira, em relação a Brasfemes, quando vem dizer que mais 3 rotundas, mais não sei quantas lombas, a segurança rodoviária não se vende ao quilo nem ao metro. Tem que ser visto caso a caso. Portanto, se querem uma rotunda, têm que dizer onde e o porquê e, naturalmente, os serviços técnicos irão analisar e será aprovada ou não, consoante justifique ou não. No caso concreto das lombas, todos os senhores presidentes de junta, porque já foi dito por mim mais do que uma vez, estamos a preparar o lançamento de um concurso público, que será geral para todo o Conselho, para construção de lombas. Portanto, por parte da Câmara Municipal, dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal, da Divisão de Mobilidade Urbana, o que está em análise é a adequação de cada uma dessas propostas a cada local, qual é a velocidade adequada, estão a ser feitos, aliás, já foram feitos, já os aprovei, portanto, já temos modelos de lombas consoante a velocidade máxima a estabelecer em cada local, irá ser lançado esse concurso público e, de uma vez por todas, vamos fazer de forma uniforme, como deve ser, tecnicamente correta, quer em termos de localização, quer em termos de geometria, as lombas nos vários locais solicitados. Portanto, que fique esclarecida esta questão das lombas, uma vez por todas, porque as lombas não se vendem ao metro. Eu gostaria muito de esclarecer, porque foi isso que foi feito anteriormente. As lombas eram iguais para todo o sítio. E, na verdade, se olharem um bocadinho para as notas técnicas, para as recomendações técnicas, isso está errado. Em cada sítio temos que ver a função assegurada por cada via, em função da função que temos que responder, é estabelecida uma velocidade adequada e, em função da velocidade, as características geométricas são diferenciadas. Portanto, tudo isso está a ser visto tecnicamente correto, se me permite esclarecer, e é definitivo. E acho que não me esqueci de nada de muito relevante e, se for o caso, agradeço que me relembrem, tenho sempre todo o gosto. E agora, um pouco à semelhança da vereadora Ana Vaz, também vou pedir um bocadinho mais de tempo, porque me parece que se impõe, mas com uma garantia, porém, eu não farei qualquer intervenção no ponto 4.7 e, portanto, eu ia-vos pedir que para evitar estar a cortar a minha intervenção a meio ou, enfim, em partes, fica aqui já devidamente esclarecida qual é a posição e, portanto, já não farei outras intervenções complementares. Neste fim de ciclo, ao terminarmos as nossas funções enquanto Conselho de Administração do SMTUC, é nosso dever fazer publicamente um balanço sobre as dificuldades enfrentadas e os resultados obtidos ao longo dos 2 últimos anos. Foram 2 anos marcados por sérias dificuldades financeiras, resultantes da perda de receitas em sequência da fase pandémica, atravessada desde 2020, e que reduziu os níveis de procura e de receitas na ordem dos 43%. Relembro que em 2019 tínhamos 13,26 milhões de passageiros e que baixou para 7,59 em 2020. A agravar a instabilidade do setor da energia, motivada pela guerra na Ucrânia, e mais tarde no Médio Oriente, veio elevar os custos dos combustíveis para valores históricos, obrigando a alterações orçamentais sistemáticas para garantir a operação dos serviços. No final de 2021, quando assumimos funções, os níveis de procura mantinham-se muito baixos, 7,7 milhões de passageiros, e a receita cifrava-se nos 4,66 milhões de euros. Receita de bilheteira, convém esclarecer. A frota, com 173 veículos, encontrava-se extremamente envelhecida, com cerca de 15 anos de idade média. A taxa de imobilizada era superior a 23% e a suspensão de chapas era uma constante. Chegávamos a atingir 20 chapas de suspensão diária. A necessidade de renovar a frota afirmou-se de imediato como uma das prioridades para este Executivo, mas para a qual era imprescindível dispor de níveis de investimento avultados, o que não acontecia. O encerramento do PT 2020 e as verbas do PRR já atribuídas e direcionadas para determinados projetos levaram a que durante 2 anos, eu gostaria que isto ficasse bem claro, durante 2 anos, o Governo apenas tenha aberto um aviso para a aquisição de autocarros com candidaturas elegíveis limitadas às 2 áreas metropolitanas. Portanto, nada para o resto do país. Não tivemos qualquer oportunidade de submeter qualquer candidatura a investimento. Ou seja, até ao momento não tiveram qualquer outra oportunidade para adquirirem novos autocarros que não fosse com investimento próprio do orçamento camarário.
apesar dos diversos esforços despendidos junto dos vários ministérios, não nos foi proporcionada qualquer outra fonte de financiamento, assente no facto de estar em execução a terceira chamada do POSEUR para a aquisição dos 22 autocarros elétricos e do SUMTUC não terem esgotado o plafond máximo no ato dessa mesma candidatura. Sobre esta matéria, sublinhe-se que a candidatura à terceira chamada do POSEUR foi preparada e submetida sob a alçada do anterior executivo. Nunca o negamos, Sra. Vereadora. Poucos dias antes da nossa tomada de posse, apesar da nossa vontade e tentativa expressa de alteração, já não nos foi possível alterar essa mesma candidatura. Caso contrário, a candidatura seria mais ajustada às reais necessidades do SUMTUC e da população. Ou seja, em primeiro lugar, o número de veículos standard teria aumentado em relação ao número dos mini-autocarros. Repito que foram adquiridos 10 standards e 12 mini, quando deveria ser o contrário, aliás, como costuma dizer, um copo grande leva pouco e muito. Um copo pequeno só leva pouco. Portanto, basta pensar nisso. Por outro lado, os mini-autocarros teriam sido substituídos por autocarros MIDI, aumentando assim a versatilidade de utilização e potenciando a otimização dos recursos. E, em terceiro lugar, ter-se esgotado o plafond, e foi nesse sentido que tentamos ainda mudar a vossa candidatura, teria-se esgotado o plafond máximo na ordem dos 10 milhões, na altura, o que teria permitido adquirir pelo menos mais 3 autocarros standard ou 4 minis. Na impossibilidade financeira e temporal para se adquirir autocarros novos no curto prazo, o esforço foi por isso redirecionado para a elaboração do plano de renovação da frota, de forma a permitir definir um programa de execução e avaliar as necessidades financeiras associadas. No curto prazo, a ação centrou-se ainda na procura de soluções para melhorar o desempenho das oficinas, o que justificou a celebração de vários contratos para externalização de serviços e de contratos para a manutenção preventiva com diferentes marcas. Em paralelo, e apesar de em março de 2022 ter recebido 5 novos autocarros elétricos adquiridos no âmbito da segunda chamada do POSEUR, a taxa do imobilizado não parava de crescer, pelo que a decisão passou, em maio de 2022, pela aquisição de 8 autocarros usados aos serviços municipalizados do Barreiro, os quais se mantinham em bom estado, uma vez que tinham sido retirados da frota daqueles serviços, na sequência da troca total da frota de combustão interna por uma frota movida a gás natural. A decisão foi racional e assertiva. 8 autocarros operacionais e disponíveis no imediato. Estávamos na altura a suspender também várias chapas. Com esta aquisição, num investimento de cerca de 136 mil euros, metade de um custo de um autocarro a combustão interna, é importante termos noção do que é que estes valores significam. 136 mil é metade de um autocarro novo a combustão. Por isso não é, pensa-se que é extraordinário, um valor elevado. É de facto muito dinheiro, mas em termos de autocarros é muito pouco, é meio autocarro. Procurou-se, acima de tudo, reforçar a frota operacional durante o período que medeia até à recepção dos 22 autocarros. Por isso, nunca houve aqui a pretensão de baixar a idade média da frota, nunca houve aqui pretensão de reforçar uma frota, era tentar resolver durante um determinado período até chegarem os novos. Era esse o grande objetivo. Apesar das críticas, e que foram muitas, como todos sabemos, a sua aquisição foi à data essencial para repor os níveis mínimos de oferta dos serviços. Importa ainda clarificar que, para além dos 8 autocarros usados, este contrato incluiu o fornecimento de várias peças de substituição de várias marcas de autocarros para as oficinas, uma clara mais-valia para estas oficinas, no valor comercial superior ao valor do contrato. Isto nunca foi dito. Ou melhor, foi sendo dito, mas parece que ainda não entenderam, mais do que 140 mil euros vieram em peças para substituição, bancos, volantes, uma série de peças que foram uma lufada de ar fresco para os estoques das oficinas do SUMTUC. Tratando-se, por isso, de um excelente negócio. Eu disse isto e reitero. Já em 2023, e com a taxa do imobilizado acima do aceitável, a opção foi o aluguer de 6 viaturas pelo período de 5 meses. Data prevista para a recepção dos 10 autocarros standard, que era em setembro de 2023. O terremoto registrado em fevereiro na Turquia veio justificar o atraso na entrega deste lote, o que justificou a aquisição de 4 autocarros seminovos, Euro 6, em média com cerca de 125 mil quilómetros, por recurso ao orçamento municipal. Foi um esforço que tivemos que fazer, mas de facto não podíamos continuar a aguardar até ao final do ano sem este mesmo reforço. Todas estas aquisições permitiram ir oferecendo os serviços mínimos estabelecidos e acentuar a reposição dos níveis de procura, pelo que, embora ainda não sejam conhecidos os números finais de 2023, é expectável que nos tenhamos aproximado dos 10 milhões de passageiros,
registando assim um aumento de 30% em relação à procura de 2021 e a receita deverá ultrapassar os 7 milhões de euros. Portanto, é com algum agrado que afirmo aqui que a tendência à convergência para os valores de 2019 vai continuando a existir, mas como eu sempre disse e nunca menti, é mais lenta do que a queda. A queda é vertiginosa, agora a recuperação é lenta porque as pessoas readquiriram novos hábitos, novos padrões de mobilidade. Em síntese, a ação do Conselho de Administração foi possível face às restrições financeiras enfrentadas e face ao estado da frota herdada, fruto de desinvestimentos feitos pelos anteriores executivos. E digo anteriores executivos, não digo só o anterior, porque o problema vinha já, como ainda acabou de ser falado pelo Sr. Presidente, já há mais de uma década. No final de novembro foram recepcionados os 12 mini-autocarros elétricos de marca Oceântia e a meio de dezembro os 10 autocarros da Autocar. No final de dezembro foram recepcionados certificados de circulação por parte do IMT, o que os habilita a entrar ao serviço a qualquer momento, desde que terminado o sistema de bilhética, como referi há pouco. Trata-se de um investimento global de cerca de 10,2 milhões de euros, quase 9,4 milhões em autocarros, 5,2 para os 10 autocarros standard e 4,1 para os 12 mini-autocarros, e ainda 820 mil euros para o pagamento dos carregadores e o posto de transformação. Com a chegada destes novos autocarros, abre-se aqui uma nova oportunidade para melhorar a qualidade e fiabilidade do serviço oferecido. Contudo, é essencial continuar a executar o plano de renovação da frota e para o qual é fundamental angariar financiamento para a aquisição de pelo menos 15 novas viaturas já em 2024. Com esta aquisição, naturalmente, vamos diminuir francamente a idade média da frota, aproximando-se aqui dos 11 anos sensivelmente. Estava prevista a abertura de um aviso através do Fundamental já agora para janeiro de 2024, de acordo com a informação do Ministério do Ambiente. O Sr. Ministro, aliás, do Ambiente, desconhece se a mesma irá ou não ocorrer face à situação política que vivemos. Também o sistema de bilhética mereceu melhoramentos e avanços significativos. Foram criados novos títulos ocasionais de 1 e 2 viagens, de forma a dar resposta aos utilizadores ocasionais, e passes de 3 e 7 dias para dar resposta a turistas e congressistas. Na semana passada foi disponibilizada uma máquina instalada na estação de Coimbra B, dando oportunidade a todos aqueles que acedem a esta estação adquirirem títulos individuais de transporte de forma fácil e prática, 24 sobre 24 horas. Está igualmente em fase final de instalação a segunda máquina na Rua Larga, no Polo 1 da Universidade. Aproveito para agradecer a colaboração prestada quer pelas Infraestruturas de Portugal, quer pela Universidade de Coimbra, para que estas instalações se concretizem e que nos permite chegar a novos públicos e fomentar a intermodalidade em pontos-chave do sistema de transportes. Foi ainda disponibilizada a plataforma Portal Coimbra Convida, que permite, de forma fácil e a partir de qualquer sítio do mundo, carregar os títulos, neste caso passos mensais, através do site do SMTUC, bastante para o efeito registar-se previamente. São disponibilizadas diferentes formas de pagamento, como MBWay, multibanco e cartão de crédito. Será também possível, a breve trecho, validar o passe gratuito sub-23, atualmente, que é gratuito, como sabemos, atualmente já disponível nas lojas do SMTUC. Outras ações ficam em andamento e em condições para serem terminadas a curto prazo, como seja a validação dos títulos por smartphone e a aquisição de títulos diretamente por recurso a cartão de crédito. No que respeita à operação, foram revistos horários de diversas linhas, procurando ajustar às reais condições de circulação, dentro e fora das horas de ponta. Foi suspensa a linha roxa da Ecovia, como forma de controle da despesa, e alargada e reforçada a linha vermelha, de forma a proporcionar uma verdadeira alternativa no acesso ao ZUC e ao IPO, na fase de execução das obras do sistema de metro Mondego. Também o alargamento do acesso ao sistema por parte dos utilizadores fidelizados do SMTUC vai permitir aumentar significativamente os níveis de procura, conforme será evidenciado no próximo relatório de gestão e, com isto, salvar o sistema Ecovia. Outra frente de trabalho foi a de reforçar os recursos humanos e procurar motivar os funcionários, combatendo a ideia de que os SMTUC são o parente pobre da Câmara Municipal, como frequentemente era designado. A saída de funcionários, particularmente os agentes únicos, era já uma realidade quando assumimos o Executivo, muito motivada pelos reduzidos níveis de remuneração e pela degradação da imagem dos serviços que importava e importa contrariar. Essa situação justificou a adoção de uma série de diligências por parte do Sr. Presidente da Câmara, do CA e da Comissão de Trabalhadores, junto do Governo e das forças políticas com assento parlamentar, no sentido de serem encontradas soluções para compensar os funcionários da extinção da carreira através da Lei 12A/2008, de 27 de fevereiro. Tendo sido encontrada uma possível solução para mitigar o problema, este em estudo pela Ministra da Presidência, receia-se agora um voltar à estaca zero com a queda do Governo.
Também a proposta de internalização do SMTUC na Câmara Municipal procurou, para além de potenciar a otimização de serviços e aumentar a massa crítica dos serviços, bater essa imagem de desigualdade laboral entre a Câmara Municipal e o SMTUC. Infelizmente, a opinião expressa pelos funcionários e pela oposição vem inviabilizar esse caminho, mantendo o SMTUC uma posição fragilizada em termos de recursos humanos qualificados. Apesar de terem sido abertos inúmeros procedimentos concursais, verifica-se, no entanto, que o número de candidatos admitidos é sempre inferior ao preenchimento, na maioria das situações é inferior ao preenchimento das vagas, não havendo nestas condições lugar à criação de lista de reserva de recrutamento. A título de exemplo, ainda esta semana passada, encontra-se a decorrer um concurso para recrutamento de 10 assistentes operacionais com funções de agente único, onde apenas 8 candidatos foram admitidos a concurso. Um processo para recrutamento de 2 assistentes operacionais para eletricista, onde apenas um candidato é admitido a concurso. E um recrutamento para 4 assistentes operacionais com funções de mecânicos, onde apenas 2 são admitidos a concurso. Portanto, não é culpa da Câmara Municipal, não é culpa do Conselho de Administração, sabemos todos que tem a ver com as condições, neste caso remuneratórias, e que são unicamente responsabilidade do Governo. Apesar disso, nunca a relação entre o SMTUC e a Câmara Municipal foi tão estreita e cooperante como o foi ao longo destes 2 últimos anos, aos vários níveis de cooperação, quer operacional, técnica, mas também política. Sublinho vários trabalhos envolvidos em conjunto e culminou recentemente com a participação conjunta no projeto de investigação europeu SAM, Seamless Shared Mobility, a qual envolve a equipa do SMTUC e da Câmara Municipal através da Autoridade de Transportes e que irá permitir implementar um serviço piloto de transportes flexível de mobilidade em Açafars, Antanhol e Sernás, com início previsto ainda no primeiro trimestre de 2024. Ao fim de 2 anos, é tempo de passar a pasta a outros que consigam empreender um outro ritmo e a dedicação, uma nova e espero eu, mais dedicação à causa. O trabalho desenvolvido até então, do qual me dediquei com corpo e alma, como se costuma dizer, e do qual muito me orgulho, foi, na verdade, um trabalho de equipa, pelo que não posso terminar sem, previamente, agradecer a todos aqueles que connosco colaboraram. A primeira palavra vai para os dirigentes. À doutora Maria João, atual diretora delegada, o braço direito do Conselho de Administração, agradeço o apoio constante, empenhado, dedicação e excelência das suas contribuições, particularmente nos dossiês mais complicados. Ao engenheiro Oscar e à doutora Sandra Correia, 2 excelentes profissionais, com uma experiência acumulada de décadas e dedicação ímpar ao SMTUC, capacidade de liderança e um nível extra-humano de dedicação ao SMTUC e à causa pública. Deixo aqui a minha consideração pessoal e profissional. Ao engenheiro Carlos Diniz, que se juntou à equipa mais recentemente, mas sobre o qual recai a grande responsabilidade por as oficinas a funcionar, agradeço também a colaboração prestada. Na pessoa destes 4 dirigentes, agradeço a todos os funcionários do SMTUC que, de forma direta ou indireta, colaboraram connosco e nos ajudaram a oferecer à população de Coimbra um serviço que, não sendo o ideal, foi o possível face às limitações e condicionantes enfrentadas. Sem particularizar, não posso deixar um reconhecimento especial ao engenheiro Luís Santos, recentemente reformado, pelo apoio extraordinário dado, com particular ênfase na elaboração do plano de renovação da frota e na preparação e acompanhamento das candidaturas a financiamento. Deixo ainda um reconhecimento ao GCRD, pelo trabalho notável que tem desenvolvido e que tanto contribui para a agregação e envolvimento da comunidade do SMTUC em volta de causas tão nobres. Ao próximo Conselho de Administração desejo as maiores felicidades para dar continuidade aos vários desafios, uns em andamento e outros que importem empreender. Sem querer particularizar, deixo na pessoa da doutora Maria João Melo, pessoa na qual reconheço as maiores competências e qualificações e que nos acompanhou ao longo deste último ano e 2 meses, a confiança de que o trabalho desenvolvido terá continuidade em prol do sistema de transportes urbanos da cidade de Coimbra. Os próximos anos serão desafiantes, não só nas várias frentes elencadas, mas sobretudo na interação do SMTUC com o futuro sistema de Metro Mondego, seja em termos de rede de transporte, seja do sistema de bilhética e tarifário. Por fim, e neste momento de saída, apelo à unidade e à motivação de todos os funcionários do SMTUC na defesa da identidade e da imagem daqueles serviços. Esta é a pedra basilar ao bom funcionamento de serviços e à melhoria contínua dos serviços oferecidos. Juntos conseguiremos fazer do SMTUC os serviços de referência no setor de transportes. O Conselho de Coimbra precisa de um bom sistema de transporte e está nas mãos de todos nós, eles e nós, SMTUC, Câmara Municipal, oposição também, que tem a sua responsabilidade para garantir e oferecer este serviço em linha com o desenvolvimento económico e social de Coimbra. Muito obrigada, Sr. Presidente.